dia? Ninguém sabe. O próprio Jesus, quando estava falando a respeito da volta dele um dia, fizeram perguntas para ele, mas quando será? Ele diz, vai ter sinais. E os sinais, eles vêm há séculos. Só que nunca se esteve tão evidentes como hoje. Ah, pastor, mas há 40 anos atrás se falava isso. Então, se há 40 anos atrás se falava que os sinais eram evidentes, imagina 40 anos depois. Estão entendendo? Quem estuda a Bíblia sabe que Israel é o relógio de Deus. Tudo que o Senhor ensinou na palavra dele, a partir de Gênesis 12, é a partir de uma promessa, uma aliança que ele fez com o homem, chamado Abraão. E o Deus que não mente, o Deus que não falha, o Deus que não tarda, o Deus que cumpre a palavra dele, ele vai finalizar aquilo que ele prometeu. Ele vai finalizar por quê? Porque ele não finalizou ainda. Então Israel é o relógio de Deus. E esses últimos tempos, essas coisas que vêm acontecendo, estão apontando numa direção como nunca. Então a palavra que eu quero começar hoje a dizer para vocês, igreja, põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem, porque Jesus já se levantou do seu trono para se encontrar com a sua igreja. Põe a sua casa em ordem. Eu não estou dizendo a respeito de datas. Estou dizendo que chegamos no funil. E quando você fala assim, como olhar para o relógio? O que a gente olha? Você olha para uma nação. Mas se eu estou olhando para uma nação, onde exatamente eu devo olhar? Então, dica. Quando você olhar para a história de Israel, você olha para o país, para a nação, não olha para as pessoas. Você olha para a nação. Essa nação, você olha para a cidade principal, chamada Jerusalém. E para essa cidade, a principal, a chamada Cidade Santa, quando você olha para Jerusalém, olha para um lugar específico em Jerusalém. Chama-se o Monte do Templo. O monte, dessa escada ali, tem um quadro ali, você vai ver o desenho, você vai ver um domo. Olhe, ali é onde o ponteiro começa a marcar. Fica de olho. Na hora que acontecer qualquer coisa extraordinária, naquele lugar começa a contagem regressiva. Não estou aqui de nenhuma forma querendo assustar ninguém, colocar medo em ninguém, falar bobagem. Eu tenho responsabilidade de avisar a igreja sobre isso. Por quê? Porque essa é a mensagem que fala sobre a volta de Jesus. Se eu já falei tantas vezes sobre o nascimento, vida, morte e ressurreição, a gente precisa enfatizar agora que ele vai voltar e que a gente precisa estar preparado para isso. Então, coloca a sua casa em ordem, igreja. Amém? Coloca a sua casa em ordem. Enquanto isso, vamos trabalhando. Nada de se acomodar. Entendeu? Ah, se Jesus vai voltar, então está na hora de eu me aposentar e aproveitar o resto do tempo aí. Se Jesus vai voltar, então vou vender tudo, vou gastar, vou viajar. Você pode fazer isso aí, mas você pega tudo que você ganhou e invista em missões para conversão de pessoas. Então, se você está desanimado, está achando que o tempo não passa, ou está achando que o tempo passa demais, não vai dar tempo de você fazer nada, acorde. Pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Se há um povo sobre a terra que é craque em procrastinar, em dar desculpa, em explicar tudo por que não faz ou por que faz, esse é o crente. Então, pare de dar desculpa. É como a gente enfatiza aqui, assuma
a sua responsabilidade, assuma o seu papel e serenamente viva para Cristo. Serenamente, viva para Cristo. Continue fazendo o que vocês estão fazendo, trabalhando, estudando, congregando, cuidando de pessoas, mas um olho no peixe e o outro em Jerusalém. Entenderam? Um olho aqui e um olho lá. Porque o Senhor deixou bem claro para nós que nos últimos dias vários sinais seriam dados. E eles estão aí à nossa disposição. Isso é uma fala. Então, dia 30, eu quero ter essa semana de oração com a igreja. E também, nessa semana de oração, a gente vai conversar um pouquinho. Vai ser tempo curto, mas vai ser um pouquinho sobre esse assunto. Que não vai ser um estudo, porque, como eu disse, um estudo demanda muito tempo, mas vai ser uma conversa sobre escatologia. Ok? Combinados? Amém. Uhum. Quem foi visitar o pastor Lutonda? Todos, né? Foram lá, claro que vocês foram. O pastor Lutonda está bem triste lá no hospital. Nunca vi ele tão triste como eu vi esses dias. Tá? Nunca ficou preso em gaiola. Aí está lá num quarto, esperando. Vocês sabem como é que são as coisas, né? Nesse país, a gente espera. Aí ele está precisando de uma palavrinha de vocês. Então, horário de visita lá das 10 às 12, das 14 às 16. E quem vai ajudar hoje a fazer a mudança? O Zezinho e... Já sabe quem? Tá, mas se você não puder, precisa alguém assumir, né? Minha caminhonete está disponível, o Zezinho vai com a dele também para agilizar. Então, gente, fala com o Alexandre aí, tá? Alguém precisa pegar a caminhonete e ir lá fazer a mudança. Então, vamos lá para a palavra do Senhor. Salmo 147, que foi onde nós paramos semana passada, né? Vamos orar mais uma vez? Vamos. Precisamos que o teu Espírito gere vida dentro da palavra do Senhor, para que ela não seja uma palavra apenas, mas para que ela seja vida, rema, dentro de nós. Então nós oramos para que o que a gente vai compartilhar agora seja de fato verdade e experiência para cada um de nós. Essa é a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então lá, Salmo 147, 2 a 5, o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. Não há limites ao seu entendimento. Não vou repetir tudo o que eu falei domingo passado, mas isso aqui é só para dar o start
no que a gente vai entrar agora. Então, quando nós pegamos o contexto do último domingo, a gente entende assim, que isso aqui está mostrando o quanto a igreja, quanto você, indivíduo, parte da igreja, é importante para ele. Na verdade, você é mais do que uma pessoa com quem Deus se relaciona. Mais do que uma pessoa com quem Deus interage. Você é um presente de Deus Pai para Deus Filho. Você, como igreja, é um presente de Deus. Eu sei que, de repente, você diz, nossa, que coisa complicada, como é que a gente pode entender isso? Você pode entender isso da seguinte forma. Lá em Tito, capítulo 1, versos 1 e 2, 2 e 3, está escrito assim, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu quando? Antes dos tempos eternos e no tempo próprio manifestou a sua palavra, mediante o quê? A pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. Ou seja, Paulo escrevendo essa carta a Tito, ele está colocando aqui a pessoa dele como apóstolo, como servo, como eleito, como pregador de uma mensagem. Pregador de uma mensagem. E aqui eu resumi para você entender. Que mensagem? O que você pega nesses versículos? Você pega ali que Paulo está dizendo que o trabalho dele, o ministério dele, era evangelizar, era ensinar as pessoas sobre santificação e era trazer esperança da vida eterna através do ensino de glorificação, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso próximo passo de vida. Ou seja, promover a fé dos eleitos, dos escolhidos de Deus, falar sobre santificação, que é viver em piedade uma vida parecida com Jesus, e falar de esperança, ou seja, a glorificação. Todas as vezes que nós falamos de glorificação, estamos falando do porvir. Porque hoje ninguém aqui vive em glória. Ninguém vive glorificado, ninguém está glorificado. Nós estamos em processo de santificação e já fomos redimidos. Então, nota que a mensagem de salvação, ela se apresenta em 3 tempos, passado, presente e futuro. Passado, quando Paulo está dizendo a respeito da salvação, ele está dizendo assim, vocês foram salvos, vocês foram redimidos, vocês foram lá atrás escolhidos de Deus, então, na pessoa de Jesus foram salvos, estão sendo santificados, estamos sendo santificados e o elemento de santificação do crente é a palavra de Deus. A palavra de Deus santifica. A palavra de Deus santifica. Você não encontra santificação em outro lugar. Você não encontra santificação. Você diz, eu posso ser santificado pelo Espírito Santo que habita em mim. O Espírito Santo pode habitar em você, mas se ele não for ativado pelo próprio Espírito, se ele não for ativado pela palavra que ele próprio inspirou e deu a nós, é o Espírito que está habitando numa vida vazia. Quando o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos encher do Espírito, o enchimento do Espírito vem pela obediência à palavra dele. Então, santificação, ela é presente, a salvação é no passado e a glorificação é futura. Então, quando é que nós seremos glorificados? Quando nós recebermos definitivamente um novo corpo, um novo espaço, uma nova visão, um novo momento na presença de Deus. Tá? Então, pessoas que já morreram,
a gente pode dizer que elas estão glorificadas porque elas não têm como entrar no céu e continuar no mesmo estágio. Agora, preste atenção numa coisa interessante. Este é o plano de salvação completo que foi o quê? Prometido. Quando? Para quem? Para quem? Então veja, para você entender. Não foi para nós mesmos, por quê? Porque nós fomos criados após os tempos eternos. Ou seja, criados aqui na terra. Nós já existíamos em Deus, na mente de Deus, mas não havíamos sido criados. Então Deus nos conhece desde os tempos, que você pode colocar nos tempos antigos, antigo para nós, nos tempos eternos, somos conhecidos de Deus desde lá, mas quando que fomos criados? Depois. Primeiro Deus preparou tudo para daí nos colocar aqui. Então, quando ele fez a promessa que Paulo está dizendo, essa promessa não foi para nós mesmos, por quê? Porque nós fomos criados após os tempos eternos. Não foi para os anjos. Para quem ele está prometendo dar um presente? Para Jesus. Então, a promessa não foi para nós, não foi para os anjos. Por quê? Porque eles também foram criados nos tempos posteriores. Agora veja lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1, capítulo 1, verso 8 e 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Jesus Cristo. Quando? Quando? Antes dos tempos eternos. Novamente, dizendo a respeito da salvação de pessoas criadas com propósito, segundo o propósito dele, de Deus, não nosso, não foi nada que nós merecêssemos, e foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. Portanto, fique bem claro, a promessa foi feita a Jesus. A promessa foi feita a Jesus. Deus prometeu ao Filho um povo redimido, um povo para habitar na presença do Filho, para quando? Para sempre. Fechou? Compreenderam? Dá para você continuar vivendo achando que você não é nada? Dá para você continuar vivendo achando que é pouca coisa? Dá para você viver achando que não sabe nada? Que não consegue nada? Dá para você viver ainda com esse pensamento de estrutura religiosa, onde você é o último da fila? Onde o primeiro é o fulano, o segundo é o ciclano, o terceiro é o beltrano, e aí vem, tudo pessoas importantes, os menos importantes, e aí os menos, até chegar em você que é nada. Eu não sou nada. Esse nada tem duas facetas. Quando nós entendemos que não somos nada, nós temos que entender o nada no sentido de que não há nada em nós que agrada a Deus. Ou seja, o homem natural, o homem sem Deus, o homem sem salvação, não há nada nele que agrada a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus, olhando dos céus à terra, procurou um justo, um. E não encontrou um sequer. Porque todos pecaram e destituídos se tornaram da glória de Deus. Então, nesse sentido, você pode dizer, eu sou um nada.
Eu sou uma joia que se perdeu. Eu sou alguém que se perdeu. Porém, quando Cristo veio e me redimiu e me resgatou, Ele me transformou e colocou em mim um valor. Eu brinquei com o pastor Luton essa semana, né? Ele lá, pois, pastor, sabe assim, quando a gente cai num lugar desse aqui, a gente é um bife na chapa. É um bife na chapa. Joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá. É dizendo assim, realmente a gente fica nas mãos de pessoas e que valor você tem ali, né? Eu dei para ele assim, mas o aparelhinho que você vai ganhar aí no peito vale uma grana. Aliás, irmãos, é caríssimo. Não é marca-passo, não, tá? É sei lá o nome, se é desfibrilador, o que é aquilo lá. Depois você me fala, tá? Porque eu não quis perguntar. É uma fortuna. Aquele é tipo de coisa que bandido, ladrão, não pode saber que você tem. Verdade. Coveiro também não. Nem sei se tira aquilo lá quando morre. Tira? Quando morre, tira? Não, você está brincando, enterra com aquilo? Pô, claro. Não tira? Rapaz, que desperdício. Porque dá para configurar e usar em outro, né? Eu falei para ele assim, você vai ficar valioso. Ele deu risada, né? Ele deu risada e falou assim, o valor realmente é outro. O que de fato é, meus irmãos. O que de fato é. Nós não valemos aquele preço que colocam em nós, né? Nós não valemos o preço que nós colocamos em nós mesmos. Nós valemos o preço que Deus colocou, e é preço de sangue. Entenderam? Quando eu digo assim, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu sou o último, eu não sirvo, deixa eu sentadinho aqui no canto, gente, por favor, não me, sabe, eu sou um coitadinho, eu sou um Zé Ninguém, você está pisando o sangue de Cristo. Quando você age desse jeito, você está desprezando um presente de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que agir exibidinho, levanta e quer os primeiros lugares. Não, não é isso, não. Mas é achar o seu lugar, o seu valor, sabe? O seu significado para Deus, o que você é de fato. Não é o que você pensa a seu respeito, não é o que falam a seu respeito, mas é o que Deus diz a seu respeito. Então Deus prometeu para Jesus um povo redimido, prometeu você, prometeu a mim, prometeu a ele um presente de valor, porque Deus não dá para o próprio filho um presentinho assim meio à boca, uma bijuteria, um folheado. Deus não deu um presente para Jesus assim, onde só o papel, só o invólucro é bonito. Ele deu algo realmente precioso. Veja lá em João capítulo 6, versículos 37 e 40. Está tudo aqui para a gente acelerar, né? Ele próprio falou, Jesus falou, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum presente de todos aqueles que Ele me deu, não é? Pode colocar aí. Nenhum presente, que Ele não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia, porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavras de Jesus. E aí, está lá, todo que o Pai me dá,
não é todo o que o Pai me empresta, não é todo o que o Pai me vende, não é todo aquele que o Pai negocia, não é todo aquele que o Pai consigna, mas todo aquele que o Pai me dá. Esse vem a mim. Vocês estão indo a Ele? Estão indo a Ele? Pode se esforçar o quanto quiser, mas você vai de qualquer jeito. Porque Ele está dizendo, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Amém. E é isso mesmo. Não, não está lá não, está aqui ainda não, já está lá. Por quê? Planos de Deus não são frustrados. E, deixa eu fazer um parênteses aqui, não é uma questão doutrinária fechada. Isso é só para levar vocês a pensar. Alguém talvez pergunta assim, mas todos aqueles que Ele escolheu vão até Ele? Todos aqueles que Ele chamou vão até Ele? Todos aqueles que o Pai deu vão até eles? Quando Ele está dizendo assim que aquele que o Pai me dá virá a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, todos irão? Eu diria, da parte do Pai, todos. Da parte do diabo, todos. Da parte do mundo, todos. Vou repetir. Da parte de Deus, você não tem dúvida. Aí você diz, e se o diabo tentar impedir? Ele não pode. E se o mundo tentar impedir? Ele não pode. E se a falta de amor dos crentes, essa falta de amor não pode. E se acontecimentos extraordinários, não pode. E se o sujeito nasce débil mental, não pode. E se acontecer um fenômeno que altera toda a natureza, não pode. Porque o apóstolo Paulo diz, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem altura, nem largura, nem profundidade, nem coisas presentes, nem do passado, nem futuro, nem Satanás, nem forças malignas, nada pode nos separar do amor de Deus. Aí vem um recorte que eu quero fazer. Se é possível alguma coisa acontecer no caminho, tem a ver somente com o próprio indivíduo, que diz assim, mas eu não quero. Eu não quero. Não quero Deus, não quero céu, não quero salvação, eu não quero santificação, não quero glorificação, eu não quero. Estão entendendo? Não, você vai ao filho porque o pai, mas eu não, pode me levar, mas eu não fico. Porque Deus deu ao homem um livre arbítrio. Ele vai, ele não fica. Ele é chamado, ele se apresenta, como lá diz em Hebreus, ele vê a luz, ele vê, mas ele diz, aqui eu não fico. Consciente ou não, ele diz, aqui eu não fico, porque eu não quero. Mas que ele vai, e vai mais do que uma vez. Ele vai, inclusive, no último dia. Se ele não vai de uma vez, ele vai na segunda, porque a palavra do Senhor diz que todo joelho vai se dobrar diante dele para prestar conta da sua vida diante dele. Então, meus queridos, sim, os presentes do Pai são esses. Por que ele faria isso?
Por que o pai se ocupa tanto nesse projeto? Amor perfeito. Porque pode se dar sem amar, mas não pode se amar sem dar. E o amor que transcende a Trindade está relatado lá em João capítulo 17. E eu faço questão de dizer uma coisa: quando nós falamos de amor, correlacionamos com aquilo que nós entendemos sobre amor. Mas nós prostituímos o sentido do amor. Nós não conhecemos o real significado de amor. Todas as vezes que nós falamos de amor, estamos falando de um tipo de amor. O amor ele pode ser classificado aqui para nós em 3 tipos. Um amor condicional, um amor condicional, que ele tem a ver com troca, um amor fraterno, que também é condicional. Um primeiro é o amor de troca, que tem a ver com eros, tem a ver com casais, tem a ver com homem e mulher. O amor fraterno, que tem a ver com relacionamentos entre pessoas, que é um amor condicional também. Eu amo você, mas se você não me amar, chega uma hora que eu amo pouco. E se você continuar não me amando, chega uma hora que eu não te amo. E o amor incondicional, que é o amor de Deus. Nós conhecemos muito bem o amor eros, nós conhecemos muito bem o amor filéu, que é o amor fraterno, porque esse nós estamos ligados a ele, e conhecemos muito pouco sobre o amor ágape, que é o amor de Deus. E quando nós ouvimos amor, 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 nós estamos sempre fazendo essa conexão de amor condicional. Mas estamos falando de um amor de Deus, o amor de Deus, ele é perfeito, ele transcende a nossa compreensão. Então, quando nós ouvimos sobre o amor de Deus, isso aqui é só para você ter uma ideia do que Deus é capaz, porque não se pode definir amor de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o próprio Deus é amor. E você não define Deus, e você não define esse amor dele. Pegou? Talvez eu deva colocar aqui uma coisa só para finalizar, porque o nosso tempo já foi, que me chamou a atenção outro dia, quando eu estava pensando sobre as nossas medidas. Eu não vou lembrar o texto agora, porque eu não estudei isso. Nós não gostamos de medir as coisas, medir pessoas, medir valores, medir tempo, medir aquilo que nós consideramos justos. Então, só para vocês raciocinar um pouquinho sobre isso, porque você nem pode colocar isso aqui na conta de amor. Mas Jesus está ensinando os discípulos um dia, e ele falou o seguinte: um homem saiu para o campo, um fazendeiro, vamos colocar aqui um fazendeiro, um administrador da fazenda, um fazendeiro, um proprietário de uma fazenda, e ele estava precisando de mão de obra. Quando você está precisando de mão de obra, até tempos atrás acontecia isso, onde é que você buscava? Não era uma agência de emprego. Lá, um tempinho atrás, onde é que você buscava? Na praça. Tá? Igual aqueles filmes americanos, os caras param a caminhonete lá, alguém aí? Mais ou menos aquilo lá. Então, o homem foi à praça e diz assim: preciso de trabalhadores para colher amendoim. Preciso de gente para colher amendoim. Isso era 8 da manhã. Quanto o senhor vai pagar? Eu vou pagar R$100 a diária. Vários pularam em cima da caminhonete dele e foram colher amendoim para ganhar quanto? R$100. Quando foi meio-dia,
o dono da fazenda está precisando de mais gente, voltou lá na praça, estou precisando de gente para colher amendoim. Quanto o senhor vai pagar? R$100. Opa, pularam na caminhonete e foram. Só que o negócio estava apurado, ele estava para escurecer, e ele precisava de mais gente, ele voltou lá, era 5 horas da tarde. Estou precisando de gente para colher amendoim. Quanto o senhor paga? R$100. Opa! Pularam na caminhonete, chegaram lá. Quando foi 7 horas da noite, parou, escureceu, não dá mais. Vem o pessoal da manhã. R$100. Pegaram e ficaram por ali, né? Vem o pessoal do meio-dia. R$100. Pronto. Já começou uma encrenca. O pessoal que trabalhou 2 horas só, R$100. Já pegaram o homem lá e disse, não, está errado. Está errado. A resposta do homem foi bem simples. O que eu combinei com você? 100. O que eu combinei com você? 100. E você? 100. Eu combinei, eu estou cumprindo a minha parte. Eu disse, mas isso não é justo. Não é questão de justiça, é questão... O que eu falei para você? E você aceitou. O resto é comigo. Eu decido. O que Jesus está falando nisso aí? O que ele está colocando por trás? Eu, Davi, eu não sei os outros aqui. Vou falar nós dois porque acho que eu conheço ele. Nascemos num lar cristão. Estamos vivendo 60 anos já de um cristianismo que a gente não entendeu nos primeiros anos, depois nós entendemos e estamos aqui até hoje. O Tiago, com 16, se converteu? Chegou com 16. E você? 20. Não, até perto de 16. Quem é o último convertido aqui? Talvez vocês, ou não? Nossa, gente, está tudo encardido aqui, né? Hã? Pode ser. Pode ser. É. E daqui a pouco, alguém se converte lá na cama do hospital e entra no céu. E quando chegar lá, nós dois vamos chegar e dizer, espera aí. Eu, 60 anos. Esse daqui, 15. Esse daqui, 40. Esse aqui, 20. E esse daqui, ó, entrou e a porta fechou. Acabou de chegar. Ah, tá lá. Acabou de chegar. É o ladrão lá na cruz, né? Quando Jesus disse, olha, você vai estar comigo lá. O que ele fez para entrar lá? Fala para mim, o que aquele homem lá pendurado do lado de Jesus, lá na cruz, o que ele fez para ouvir aquilo de Jesus? E Jesus não mentiu para ele, não enganou ele, não estava consolando ele. Jesus está falando a verdade. Então Jesus está errado, né? Salva um sem ele fazer nada e salva o outro aqui que viveu do mesmo jeito, vai no mesmo céu, na mesma casa, no mesmo lar, o mesmo Senhor, o mesmo... Percebe como nós não entendemos as medidas de Deus? Percebe como nós não entendemos o padrão de Deus? Percebe como nós não entendemos nada a respeito do caráter de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus? Porque um diz assim, eu mereço. O outro diz, eu também mereço. Mas daí nós vamos fazer contas. Nós vamos fazer contas, 60 anos, você um dia, não é possível que esteja certo. Então nós não entendemos, e graças a Deus que nós não precisamos entender
como eu digo sempre, Deus não está dizendo que a gente é obrigado a entender Ele. Porque Ele é o oleiro. E eu, o vaso. E ponto final. Então, quando eu abro aqui para você e digo assim, você é um presente de Deus Pai para Deus Filho, não precisa entender, mas precisa crer. Não precisa entender, mas precisa aceitar que você é um vaso de grande valor. De grande valor. Então, por favor, não se quebre nesse sentido e não se desvalorize, porque Deus ama você. Ele ama a igreja. E Ele está esperando a hora em que a gente vai estar junto com Ele lá. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor, a nossa mente nos limita tanto, Deus, porque sempre estamos questionando para tentar entender. A gente quer se esvaziar, Deus, nesse momento, dessas tentativas de entender as Tuas coisas. Mas, Deus, queremos com simplicidade, Deus, tomar posse daquilo que o Senhor diz que é nosso, aceitar aquilo que o Senhor nos diz e viver conforme o Senhor diz que devemos viver. Nós mesmos, Deus, nos limitamos tanto, Pai, quando o Senhor diz para nós que devemos ser livres. Não queremos, Deus, viver nas prisões que nós criamos, Deus, mas queremos a liberdade que o Senhor nos dá. Queremos viver, Deus, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua mão, debaixo do Teu cuidado, mas entendemos que para isso ser real, precisamos sim viver debaixo das Tuas ordenanças, Pai. Queremos, Deus, olhar para a Tua palavra, Deus, e ver aquilo que o Senhor nos ordena a fazer, e fazer essas coisas. E realmente, Deus, viver fazendo aquilo que o Senhor nos direciona, sermos quem o Senhor diz que devemos ser, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que seja tão difícil pensar a respeito, nós queremos, Pai, fazer as coisas que o Senhor nos ordena que façamos, para que nós sejamos, sim, um presente para o Teu Filho. Para que nós sejamos, sim, Deus, aquele presente que, quando é aberto, traz alegria, traz aconchego. Como é gostoso, Deus, ganhar presentes, Pai. Como a gente se sente amado, como a gente sente um prazer de abrir um pacote. Deus, nós queremos ser esse pacote para o Teu Filho. Nós queremos, sim, ser aquela nação redimida pelo Senhor, Pai. E entendemos que, para isso, é preciso deixar o pecado de lado. Por isso, Deus, renunciamos tudo que temos diante do Teu altar, Pai. Renunciamos toda a nossa compreensão limitada diante do Teu altar e Te pedimos, Deus, abre o nosso coração para que andemos debaixo da Tua vontade, mesmo quando a gente não entende e faz questionamentos. Mas que a nossa fé seja uma confiança que não precise enxergar como Tomé fez. Mas que possamos seguir, Deus, acreditando, assim como Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Queremos ser aqueles, Deus, que agem conforme os Teus planos. Faz da nossa semana, Deus, uma semana diferente. Que essa semana a gente possa viver e experimentar, Deus, da Tua vontade, da Tua palavra, da Tua direção, do Teu caminho. E do agir sobrenatural do Senhor através da nossa vida. Porque não queremos, Deus, simplesmente receber coisas do Senhor. Mas queremos que as coisas do Senhor passem por nós para que multipliquemos ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém.